Sejam bem-vindos ao canal Esqueletos da Sociedade. E hoje vamos contar 4 contos de terror assustadores que você não está preparado. O primeiro deles, O Segredo da Casa Abandonada. Era uma noite fria de outubro e o vento sussurrava entre as árvores como se estivesse contando segredos. Laura, uma investigadora de fenômenos sobrenaturais, olhou para a antiga casa no topo da colina. As janelas quebradas pareciam olhos vazios que a observavam, enquanto uma névoa espessa começava a envolver a construção, criando uma atmosfera opressiva que fazia seu coração acelerar. Aquela casa tinha um passado sombrio, e os rumores a respeito dela atraíam aventureiros incautos como insetos para uma chama. Laura não estava sozinha. Ao seu lado estavam Marcos, seu amigo de infância e cético das lendas urbanas, Juliana, uma sensitiva que já havia vivido experiências inexplicáveis, e Felipe, um documentarista em busca de conteúdo chocante para seu próximo projeto. Juntos, formaram uma equipe e decidiram explorar a misteriosa casa em busca de respostas. A porta rangeu ao ser empurrada por Laura, revelando um interior coberto de poeira e escuridão profunda. Assim que cruzaram o limiar, o ar pareceu mudar, sufocante e gelado. Marcos fez uma piada nervosa sobre fantasmas, mas Laura sentia que algo estava errado. Um calafrio percorreu sua espinha e ela não conseguia afastar a sensação de que alguém os observava. Juliana, com seu dom apurado, começou a sentir presenças estranhas. "Tem algo aqui. Não estamos sozinhos", disse ela, olhando fixamente para o corredor escuro à frente. Felipe preparou sua câmera, ansioso para capturar qualquer atividade sobrenatural que pudessem encontrar. Ao se aprofundarem na casa, cada cômodo parecia contar uma parte da história trágica que ali ocorrera. Fotografias antigas nas paredes mostravam uma família feliz que, segundo os rumores, havia desaparecido sem deixar rastros. Enquanto examinavam os objetos abandonados, Laura encontrou um diário empoeirado. As páginas estavam repletas de relatos perturbadores sobre eventos que culminaram em um desfecho horrendo. Eles diziam que a casa estava amaldiçoada, leu Laura em voz alta, enquanto as outras pessoas se aproximavam. À noite, eles ouviam sussurros e uma sombra se movia pelos corredores. O silêncio na sala era palpável, preenchido apenas pelo som do vento uivando lá fora. Felipe, empolgado com a nova descoberta, sugeriu que descessem ao porão. "É onde as coisas realmente acontecem nos filmes de terror", brincou. Mas ninguém riu. Na verdade, os olhares trocados entre os membros da equipe denunciavam a apreensão que crescia a cada passo dado. O porão estava escuro e úmido, e uma escada de madeira rangia sob o peso deles. Quando finalmente chegaram ao fundo, a luz de suas lanternas iluminou uma sala cheia de velas derretidas e símbolos estranhos desenhados nas paredes. Juliana começou a sofrer uma espécie de transe, murmurando palavras que ninguém entendia. Marcos mandou Felipe filmar enquanto tentava acalmá-la, mas antes que ele pudesse fazer isso, uma explosão de energia cortou o ar. As velas se acenderam sozinhas, lançando sombras que dançavam freneticamente. Laura sentiu um arrepio e, quando olhou para Juliana, ela teve certeza de que algo terrível havia se apoderado dela. "Precisamos sair daqui", gritou Marcos, mas antes que pudessem se mover, o chão começou a tremer.
Laura viu uma sombra se materializar na parede oposta. Era uma figura encapuzada, cujos olhos brilhavam em um tom vermelho ensanguentado. Com um movimento abrupto, a figura desapareceu, mas deixou atrás de si uma onda de pânico. Eu vi a família, Juliana exclamou, acordando do transe. Eles estão presos aqui. Não podemos deixá-los continuar assim. A tensão aumentou e a narrativa da casa começou a se despedaçar diante deles. A cada segundo, novas informações surgiam, revelando que os desaparecidos eram, na verdade, almas perdidas. E o mais horripilante, uma delas poderia estar ligada a Laura, um ancestral que, segundo o diário, tinha um papel crucial na tragédia. Desesperados, a equipe começou a correr para a saída, mas as portas se fecharam misteriosamente. Não podemos sair, temos que resolver isso, Laura gritou, tentando encontrar uma solução. Enquanto buscava o diário, uma ideia infiltrou-se em sua mente. Se eles estão presos, talvez seja porque não encontraram paz. Precisamos fazer algo para libertá-los. Enquanto discutiam, uma risada aguda ecoou pelo porão, interrompendo seus pensamentos. Era uma voz distorcida, como se estivesse vindo de todas as direções. Vocês acham que podem me deter? Vocês são apenas marionetes em meu teatro. Com o tempo se esgotando e a entidade se manifestando, Laura começou a recitar as palavras que Juliana havia murmurado em transe. A atmosfera tornava-se ainda mais pesada, e tudo parecia indicar que estariam lutando contra forças além de sua compreensão. Uma série de trovões explodiram do lado de fora, e o chão tremeu novamente. A figura encapuzada reapareceu, mais feroz do que nunca. Sacrifícios devem ser feitos, ela gritou, enquanto a casa parecia se contorcer em respostas às suas palavras. Só então, Laura percebeu que o verdadeiro sacrifício poderia ser feito através da história da família. E se ela se tornasse a voz que finalmente os libertaria? E se ela fosse parte da maldição? Antes que pudesse tomar uma decisão, um grito estridente reverberou pelo porão. Felipe, que estava atrás dela, foi puxado para a escuridão. Felipe! Gritou Laura, enquanto ele desaparecia, deixando apenas seu grito ecoando no ar. Ao perceber que a saída estava cada vez mais longe, Laura lembrou-se de uma frase no diário: "A verdade é a chave." Então, com um último esforço, ela confrontou a entidade, revelando a verdade oculta da família. Com cada palavra, a pressão na sala começou a aliviar e a figura começou a desvanecer, enquanto o espaço ao redor se iluminava. Mas, antes que pudesse relaxar, uma dor aguda atravessou seu peito. Olhando para baixo, Laura viu a mão de Juliana cravada em seu coração. "Sinto muito", ela sussurrou, "mas a casa precisa de um novo guardião." Com a visão embaçada, Laura finalmente entendeu. A casa nunca deixaria ninguém sair. Enquanto seu mundo escurecia, uma nova sombra surgiu, e a prisão da casa se fortalecia, aguardando a próxima equipe de exploradores inocentes. E assim, com um último grito agonizante ecoando, a casa continuou a assombrar aqueles que ousassem adentrar seus portões. E a lenda do segredo da casa abandonada cresceu, deixando todos com a pergunta: quem será a próxima vítima? O mistério do quarto trancado. No coração da cidade, em um antigo casarão que rangia como um lamento dos mortos, havia um quarto trancado há décadas. Vizinhos sussurravam que espíritos atormentados vagavam por ali,
mas ninguém ousava se aproximar. Numa noite sem lua, quando o frio parecia cortar a alma, um grito ecoou pela vizinhança. Era o início de uma investigação que mudaria a vida de todos os envolvidos. Ricardo Almeida, um detetive particular conhecido por sua astúcia, estava em casa quando recebeu a ligação. A voz trêmula do prefeito lhe informava que uma jovem chamada Clara, filha de um influente político, fora encontrada morta em um quarto trancado. A cena do crime era o famoso casarão, e o clima de terror já tomava conta da cidade. Ricardo pegou seu casaco, sentindo o peso do que estava prestes a enfrentar. Quando chegou ao casarão, o ar estava impregnado com um misto de mofo e desespero. Clara era uma garota brilhante, cheia de sonhos, mas algo a atormentava. Os pais, em prantos, contaram a Ricardo que ela mencionara ter visto coisas estranhas nas noites anteriores, olhos na escuridão, sussurros irreconhecíveis. Eles não podiam imaginar que, em poucos dias, sua dor se tornaria um labirinto sombrio de segredos. Os peritos tentaram abrir o quarto, mas a porta estava intransponível, como se uma força invisível a mantivesse fechada. Tudo o que se sabia era que Clara foi vista pela última vez antes de entrar naquele espaço, agora envolto em mistério. Ricardo começou a interrogar pessoas do entorno. A primeira foi Júlia, melhor amiga de Clara. Suas respostas eram evasivas e seus olhos carregavam um peso que não lhe pertencia. Ela mencionou um diário que Clara tinha, um tomo velho que falava sobre ocultismo e rituais antigos. Ela nunca deveria ter se aprofundado nisso, disse Júlia. O detetive decidiu que precisava do diário. A cada resposta não dada, o quarto trancado chamava mais alto e o sentido de urgência crescia. Ele se sentia perseguido, como se algo estava brincando no ar por trás das paredes daquele casarão. À noite, ele sonhava com Clara e sua expressão de medo. Com o passar dos dias, Ricardo descobriu que a família de Clara tinha um passado sombrio. Um avô que fora acusado de bruxaria e desapareceu sem deixar vestígios. Ao questionar a mãe de Clara, ela o levou até uma velha biblioteca escondida. Ali, entre livros empoeirados, encontraram o diário. As páginas estavam repletas de invocações e desenhos perturbadores, mas o mais intrigante era uma passagem que falava sobre um ritual para abrir portas entre mundos. Ao ler, uma sensação de frio percorreu a espinha de Ricardo. O que Clara realmente havia feito naquela noite fatídica? Naquela noite, enquanto revivia suas memórias, Ricardo ouviu um som peculiar vindo do casarão. O coração acelerado, ele se dirigiu até lá, decidido a desvendar o que estava por trás do quarto trancado. Ao chegar, notou que a porta continuava fechada, mas uma luz tênue escapava pelas frestas. Ele forçou a entrada e, com um impulso inesperado, conseguiu abrir a porta. O que encontrou lá dentro o deixou paralisado. Clara estava em pé, como se estivesse esperando por ele. Mas tudo parecia uma miragem, pois seu olhar estava vazio e gelado. Ao perceber que não estava sozinho, Ricardo virou-se apenas para encontrar um espírito terrível ao seu lado. Confrontado pela aparição, Ricardo fez uma pergunta crucial: "O que você quer?" A criatura respondeu com um sussurro gutural, revelando que o ritual tinha dado errado e a ligação entre os mundos se tornara instável. Para salvar Clara, ele precisaria fazer o mesmo ritual, mas com um preço que gostaria de nunca saber. Em um ato desesperado,
Ricardo concluiu que a única solução era confrontar o passado da família de Clara. Em meio à escuridão, ele ativou o ritual e as paredes começaram a estremecer. O quarto se iluminou com uma luz sobrenatural, mostrando a verdade oculta. Clara havia libertado algo que nunca deveria ser solto. À medida que o ritual progredia, figuras sombrias começaram a surgir ao redor de Ricardo. Ele percebeu que tinha pouco tempo. O espírito de Clara começou a se fragmentar entre risos e lágrimas, num jogo macabro entre o que era real e o que não era. A verdade veio à tona. Ela não estava morta, mas aprisionada dentro do quarto, alimentando-se do medo que gerava. A tensão estava no auge. O ambiente tornou-se opressivo e outras presenças se manifestaram. Cada sussurro revelava mais do passado, retalhando a memória de Clara e revelando traumas familiares. Ricardo sabia que o tempo estava se esgotando e que a única maneira de salvá-la era sacrificar algo de valor próprio. O que ele escolheria? Com uma decisão firme, Ricardo lançou uma adaga que encontrou em uma das estantes diretamente na figura que representava o avô de Clara, a essência maligna que havia sido responsável por tudo. A criatura gritou e o quarto tremeu violentamente. As correntes que prendiam Clara começaram a se desfazer. Diante da intensa luta, Ricardo viu flashes de suas vidas passadas, revelações que o assombrariam para sempre. Ele entendeu que o legado da família era um ciclo de dor que precisava ser quebrado. Quando a luz finalmente dissipou, o quarto estava vazio, mas a questão permanecia. Clara estava realmente livre ou uma nova prisão a aguardava? Quando a poeira finalmente assentou, Ricardo saiu do casarão. A cidade ainda estava viva com rumores sobre o que aconteceu ali. Ele sabia que, por trás das paredes daquela casa, muitos segredos permaneceriam enterrados. Clara poderia ter ido embora, mas as consequências de suas escolhas ecoariam na eternidade. E assim, enquanto o detetive desaparecia nas sombras da madrugada, a atmosfera pesada do casarão indicava que, em algum lugar, o quarto trancado ainda guardava mistérios, esperando pelo próximo curioso que se atreveria a se aproximar. A morte no elevador. O elevador parou do nada. A luz piscou uma vez e, em seguida, apagou-se. Uma voz masculina ecoou na escuridão. Se alguém apertar um botão, você vai morrer. Se não, todos morrerão. O grupo se entreolhou, a tensão quase palpável. Eles eram estranhos um para o outro, mas agora compartilhavam o mesmo pavor. Entre eles estava Ana, uma jovem publicitária com aspirações de grandeza, cuja vida era cercada de incertezas e um passado que a assombrava. Ao seu lado, Tomás, um mecânico de automóveis em busca de redenção após um erro fatal em sua profissão. No canto, Clara, uma mãe solteira que lutava diariamente para sustentar sua filha. E finalmente Hugo, um advogado frio e calculista, que parecia estar mais interessado em controlar a situação do que em salvar vidas. A luz voltou, revelando as expressões aterrorizadas dos passageiros. O painel do elevador exibia um número que não lhe correspondia a nenhum andar existente. 0. Estamos no fundo do poço, sussurrou Clara, sua voz tremulante quebrando o silêncio opressivo.
O elevador estava parado há mais de 5 minutos e o ar parecia cada vez mais pesado. O Hugo tomou a dianteira, tentando tranquilizar os outros. Calma, vamos nos organizar e pensar em uma maneira de sair daqui. Mas seu tom autoritário só aumentou a insegurança entre eles. Ana percebeu que a porta do elevador estava ligeiramente aberta, mas a escuridão do poço assustava. Não podemos sair assim, é perigoso, gritou. Mas a palavra perigo parecia ecoar como um aviso. Tomás, impetuoso, decidiu investigar. Ele afastava-se um pouco e, ao olhar pelo espaço, viu algo que gelou seu sangue. No fundo do poço, uma sombra se movia. O pânico se espalhou rapidamente. Tem algo lá embaixo, ele exclamou. Com o clima tenso, cada um começou a revelar segredos. Ana confessou ter passado por uma crise que a levou a mentir e trair seus amigos. Clara compartilhou a dor de ter perdido a guarda da filha por causa de suas circunstâncias. Hugo revelou ter manipulado provas em um caso de assassinato, enquanto Tomás falou de seu passado sombrio, onde um acidente de carro deixou uma pessoa morta por sua culpa. A cada confissão, um sentimento crescente de desconfiança pairava no ar. A ideia de que um deles poderia ser o assassino começou a tomar forma. Tudo desmoronou quando a luz piscou novamente e um grito penoso cortou a escuridão. Era Clara. Uma agulha ensanguentada perfurou sua mão, rastejando por entre as fendas e revelando o caos. Com o pânico em alta, a atmosfera se tornava mais opressiva. Ana tentou socorrer Clara, mas uma presença sinistra parecia estar dentro do elevador. Hugo deu um passo à frente, mas não antes que um golpe seco ecoasse. Clara caiu no chão, o olhar distante. A tensão aumentou à medida que cada um começou a suspeitar do outro. Quem foi? Você fez isso, não foi? Acusou Tomás, seus olhos perdidos em desespero. Mas antes que pudessem decidir o próximo passo, o elevador começou a descer lentamente. O elevador parou novamente, mas desta vez não havia luz. Apenas o som de respirações ofegantes e o cheiro metálico do medo. Um novo som se destacou da escuridão, uma risada baixa e gélida. Vocês acham que podem escapar? A luz voltou, mas não estavam mais sozinhos. Uma figura encapuzada estava entre eles, e todos sentiram o terror devorá-los. Hugo, agora sem controle, disse: Nós não temos nada a perder. Ele tentou atacar, mas a figura desapareceu antes que pudesse fazer qualquer coisa. O clima ficou insuportável. Cada movimento, cada suspiro gerava desconfiança. Ana e Tomás uniram forças, decidindo que precisavam descobrir quem era o verdadeiro inimigo. Hugo, enlouquecido, começou a fazer acusações. Você deveria ser punido por aquilo que fez, gritou para Tomás, levando o pânico ao seu ápice. Enquanto eles discutiam, um novo golpe fez o elevador tremer. Agora, mais do que nunca, o tempo estava contra eles e a presença misteriosa parecia estar cada vez mais próxima. Depois de um tempo interminável, o grupo percebeu que precisavam agir. Eles formaram um plano para capturar o assassino, que pensavam estar entre eles. No entanto, tudo desmoronou quando a figura apareceu novamente, desta vez com um brilho cruel nos olhos. Vocês realmente pensam que podem me prender? Nem sabem quem sou. Um novo estrondo ressoou e o mundo se despedaçou novamente.
As portas do elevador se abriram, revelando um cenário horrendo. Vários andares abaixo, os corpos de antigos ocupantes do elevador jaziam sem vida. Em meio do caos, um grito cortou o ar. Ana, desesperada, viu Tomás desabar no chão. Ele estava com um punhal, ela gritou, apontando, mas ao olhar mais de perto, a verdade se revelou. O punhal não era dele, era dela. Uma revelação incrédula atingiu a todos. Ana era a verdadeira assassina. Ela manipulou situações, contou mentiras e, no fundo, era a responsável pela morte de Clara. As memórias de seu passado finalmente ganharam vida e seus traumas transformaram-na em algo maligno. O elevador começou a tremer violentamente. Hugo gritou desesperadamente, mas Ana apenas sorriu, como se tudo estivesse sob controle. Vocês não podem escapar de mim. Quando a porta se abriu para o último andar, o grupo ficou paralisado. O mundo exterior estava ali, mas a verdadeira batalha ainda estava pela frente. Com uma última troca de olhares, sabiam que a saída poderia levar à liberdade, mas também poderia significar a perdição. Então, ao invés de correr, eles decidiram enfrentar Ana. Como um só corpo, eles avançaram, e o elevador fechou as portas novamente antes que o verdadeiro horror se desenrolasse do lado de fora, deixando uma pergunta no ar: quem realmente sairia vivo? E com isso, a história termina, mas as sombras permanecem, lembrando-os de que, às vezes, os verdadeiros monstros estão mais próximos do que imaginamos. O Duplo. Era uma noite sem lua e o vento uivava através das ruas vazias da pequena cidade de Brumas. Laura, uma jovem psicóloga que trabalhava em um hospital psiquiátrico, estava a caminho de casa após um longo turno. Ao virar a esquina, ela se deparou com algo que a fez parar. Um reflexo distorcido de si mesma em uma vitrine. Mas não era apenas isso. O olhar dela no vidro parecia não ser o mesmo. Ao invés de surpresa ou cansaço, um temor profundo emanava daquele olhar que não era seu. O coração acelerado, Laura virou-se rapidamente, mas não havia ninguém atrás dela. Laura sempre fora uma mulher metódica e racional. Seus pacientes admiravam sua capacidade de ouvir e a inclinação a soltá-los com compreensão, mas a verdade era que seus próprios demônios a perseguiam. Nos últimos meses, ela enfrentava dificuldades com insônia e pesadelos constantes. Um ser distorcido a observava com um brilho maligno nos olhos. Ao lado dela estava Miguel, seu colega de trabalho, um homem enigmático que parecia conhecer mais sobre os pacientes do que deveria. Com um passado obscuro e uma presença reconfortante, Miguel frequentemente oferecia apoio a Laura, mas ela sentia que havia algo sombrio por trás daquele seu sorriso gentil. Naquela noite fatídica, Laura decidiu voltar ao hospital para investigar. Assim que entrou, uma sensação opressiva a envolveu. Os corredores estavam desérticos e uma luz fraca piscava ao longe. Em seu consultório, ela encontrou uma ficha de um novo paciente chamado Lucas, que tinha relatado experiências de despersonalização e doubles, cópias de si mesmo que pareciam tomar forma. Conforme Laura lia, um arrepio percorreu sua espinha. O relato de Lucas parecia muito familiar, quase como se ele estivesse falando com ela.
Eu não sou quem penso que sou, escreveu ele. De repente, a luz apagou completamente, mergulhando tudo na escuridão. Laura tentou acalmar a respiração e lembrou-se do caminho até a saída, quando, de repente, ouviu sussurros. Você não é real, ecoou uma voz familiar. O pânico começou a dominar sua mente e ela correu apressadamente pelos corredores. Miguel apareceu de repente diante dela, como se soubesse que ela precisaria dele. Seu olhar estava ansioso, mas havia algo em seu tom que não parecia certo. Laura, você precisa sair daqui. Você não deveria estar aqui sozinha. Quando ela hesitou, ele pegou sua mão e arrastou-a para fora. Na medida em que eles avançavam, Laura percebeu que as paredes pareciam se mover, quase como se estivessem vivas. Ao alcançarem a saída, algo a deteve. Era Lucas, com um sorriso perturbador, os olhos brilhando. Você a encontrou, Miguel? Ele zombou. Ela finalmente acredita em mim. Em um instante, Laura entendeu que Miguel não era quem dizia ser. Ele era a personificação de seus medos, a projeção de seu próprio duplo. Quando ela gritou, a realidade começou a se desvanecer e dar lugar a uma imagem horrível de si mesma, um monstro de suas inseguranças. Na última fração de segundo antes de perder a consciência, Laura olhou nos olhos de Lucas e viu neles o reflexo de sua própria dor. E enquanto tudo ficava escuro, uma única pergunta ecoou em sua mente: quem sou eu? Quando Laura despertou, estava em sua cama, sua respiração ofegante. Era apenas um pesadelo? Ao olhar ao redor, a luz da manhã iluminava o quarto, mas havia um frio. O que a aterrorizava era o espelho à sua frente. A figura que se movia em seu reflexo parecia mais viva do que nunca. Ela ouviu um sussurro: você ainda não sabe a verdade. Com o coração batendo forte, ela percebeu que o verdadeiro horror havia apenas começado. O duplo estava lá, esperando para reivindicar o que era dele.